Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é André, sou professor de matemática do Kelvin de Catanduva, faço parte da matemática 4 ou matemática básica e nós estamos começando o nosso módulo de aulas online. Por quê? Porque nós estamos todo mundo em casa. Eu espero que vocês estejam em casa e bem, não é? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre MMC e MDC. Vamos fazer aquele esquema mais ou menos Globo Repórter, para que serve, onde vivem, como se reproduzem e assim por diante. Então vamos lá, olha só. Simples e prático. Nós vamos usar a parte de decomposição em fatores primos, como eu coloquei dois exemplos aqui. E além disso, eu vou explicar também para que serve, onde nós usamos cada um dos dois. E mais do que isso, eu vou responder a pergunta muito importante. O que o MMC estava fazendo no pé da escada? Mas para isso, vamos para cá. Olha só, quando a gente fala de MMC, MMC significa mínimo múltiplo comum, tá bom? A palavra mínimo é o menor, mas nós estamos falando de um múltiplo. Múltiplo de um número são números maiores do que aquele que nós temos. Por exemplo, olha só, aqui eu coloquei 3 exemplos, o 2, o 3 e o 6, 3 números, tá? Quais seriam os múltiplos de 2, 3 e 6? Começam pelo zero, mas nesse caso nós vamos excluir o zero e colocar a partir dele, tudo bem? Então os múltiplos de 2 seriam o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim vai. Nossa, quase comi o negócio aqui, ó. O próximo, o 3. Quais seriam os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Quem são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, opa, deixa eu parar aqui, 18, 24 e etc. Tudo bem daí? Beleza. Qual que é o problema? O problema é que nós temos vários múltiplos que são dos 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui nós temos o 6, que ele é múltiplo de um, múltiplo do outro e múltiplo do outro ao mesmo tempo. Mas nós temos também o 12, olha só, o 12 ele é múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Nós temos o 18 também é múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Perfeito. Mas quando a gente fala mínimo, nós vamos pegar o menor deles. Significa então que múltiplo entre números existem vários, e nós pegamos sempre o menorzinho deles. Tudo bem até aí? Muito bem. Agora, o MDC nós vamos trabalhar com o máximo divisor comum. Então o que acontece? Nós vamos pegar o maior divisor deles. Lembrando que divisor de um número, ele é menor do que o próprio número. Ou no máximo pode ser igual. Tipo, por exemplo, olha só. Quais seriam os divisores de 8? Os divisores de 8 seriam o 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Quais seriam os divisores de 12? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Beleza até aí. Agora, qual deles é divisor dos dois ao mesmo tempo? Nós sabemos aqui, ó, o 1 é divisor dos dois ao mesmo tempo. O 2 é divisor dos dois ao mesmo tempo. Mas qual que é o maior? O maior é o 4, olha aqui, ó. O 4 é o maior. Então, o MDC, no caso, entre 8 e 12, seria 4. Ele é o maior divisor. Lembrando que divisor, se eu pegar o 8 e dividir por 4, tem que dar um número exato. Se eu pegar 12 e dividir por 4, tem que dar um número exato. Tudo bem até aí? Jóia. E como que nós fazemos, então, de maneira prática para achar o MMC e o MDC de 2 ou 3 ou 4 ou 5, tanto faz, quantos números eu quiser? Nós vamos usar a decomposição de fatores primos. Então, olha aqui, ó. Olha que legal, olha só. Vamos pegar aqui a decomposição entre 12 e 18. Vamos decompor, ó. Decomposição básica em fatores primos. Por 2, vai ficar 6 e 9. Por 2 de novo, vai ficar 3 e 9. Agora, por 3, vai ficar 1 e 3. E por 3 vai ficar 1 e 1. Tudo bem até aí? O meu MMC é a multiplicação de todos eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Até aí, joia, ficou bonitinho. E o MDC, onde está nessa situação toda? Se você olhar, quais foram os números que dividiram o 12 e o 18 ao mesmo tempo? Esse 2 aqui, ó, dividiu os dois ao mesmo tempo. Esse 2 não.
Porque esse 2 só dividiu o 6, o 9 não. Agora, esse 3 dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, quando eu juntá-los aqui, o meu MDC, ele vai ser 6. Tudo bem até aí? Mais um exemplo, ó. Quais seriam, então, vamos decompor o 12, o 24 e o 36 juntos, tudo bem? Vamos lá, ó. Primeiro, por 2, nós vamos ficar com 6, com 12 e com 18. Por 2 de novo, nós vamos ficar com 3, 6 e 9. Por 2 de novo, vamos ficar com 3, 3 e 9. Por 3, 1, 1 e 3. E por 3 de novo, 1, 1 e 1. Muito bem. O MMC nós já sabemos, então é a multiplicação dos 3, de tudo isso aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 3, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 3, 72. Então 72 é meu MMC. Agora, quais desses números dividiram todos eles ao mesmo tempo? Esse primeiro 2 dividiu todos, olha só. O 12 virou 6, o 24 virou 12, o 36 virou 18. Esse aqui também dividiu os 3 ao mesmo tempo. Esse não. Esse 3 dividiu os 3 ao mesmo tempo e esse não. Então nós vamos multiplicar aqui. Nós vamos ficar com 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então meu MDC é 12. Tudo bem, galerinha? Joia. Para que serve isso? Para que a gente usa? Onde nós usamos o MMC e o MDC? Olha só. Se eu tiver, por exemplo, uma situação em que eu vou no médico, e o médico me receita 2 remédios. Um para eu tomar de 8 em 8 horas e o outro para eu tomar de 12 em 12 horas. E eu tomasse os dois, chegasse em casa agora, são 11 horas da manhã, e eu tomasse os dois. Agora, a pergunta é, quanto tempo vai levar para eu tomar os dois ao mesmo tempo de novo? Porque você vai tomar os dois agora, um vai ser de 8 e o outro vai ser de 12. Depois 8 e 12, depois 8 e 12. Em algum momento lá no futuro, ou seja, é o múltiplo, eles vão se encontrar. Onde eles vão se encontrar? Aí nós vamos usar o MMC. Para o MDC, por exemplo, se eu tivesse um terreno, ou se eu tivesse um chão de uma sala de aula, de uma casa, e eu quisesse colocar ladrilhos, se eu quisesse colocar azulejos quadrados, de mesmo lado, né, lados iguais, e eu quisesse colocar eles aqui para que eles ficassem perfeitinhos encaixados, qual seria o tamanho dos lados desse quadrado? Então eu teria, por exemplo, um tamanho X, um tamanho Y, e eu teria que dividir em quadradinhos menores, no quais encaixaria para os dois lados. Aí a gente estaria trabalhando com o MDC. Tudo bem? Para essa nossa primeira semana de aulas online, eu vou sugerir os exercícios que estão aqui embaixo. Eu já vou falar para vocês novamente, mas são exercícios mais básicos. Na semana que vem nós vamos continuar trabalhando o MMC e MDC, só que nós vamos trabalhar com exercícios um pouco mais elaborados com relação a isso. Tudo bem? Então, para essa nossa primeira semana ficou, para a galerinha do primeiro colegial, o módulo 6, página 39, 4 e 5. Módulo 7, página 41, do 1 ao 8. Para a galera do segundo colegial, o mesmo módulo 6, na página 37, 4 e 5. E na página 39, do 1 ao 8, do módulo 7. Tudo bem, galerinha? Respondendo aquela pergunta para vocês, então o que o MMC estava fazendo no pé da escada? Ele estava esperando o MDC. Vai fazer o quê? Matemática é assim, gosta de piada sem graça. Galerinha, bons estudos para vocês, fiquem com Deus, boa semana e até semana que vem. Valeu!